Na temporada de 1970-1971, o Tottenham Hotspur, sob o comando do lendário capitão Bill Nicholson, encantou os torcedores com uma campanha emocionante na Copa da Liga Inglesa e a conquista do título do campeonato inglês. Com uma geração de jogadores talentosos que combinavam o brilho, a técnica e a garra do futebol inglês clássico, o time conquistou a Copa da Liga após uma vitória sobre o Aston Villa em Wembley e terminou em terceiro lugar na primeira divisão. Além do título, o Tottenham moldou o estilo ousar é fazer. Ousar pensar, ousar fazer, atacar e se dedicar tornou-se a identidade do clube. Mas por trás dos momentos de erguer o troféu, por trás dos aplausos estrondosos nas arquibancadas de White Hart Lane naquele dia, estão pessoas com destinos muito singulares. Mais de 50 anos se passaram, o tempo é como um escultor implacável, moldando suas vidas de maneiras diferentes. Alguns se tornaram símbolos vivos, outros encontraram a paz em terras estrangeiras, mas também há heróis do passado que tiveram suas jornadas interrompidas pela tragédia e pelo arrependimento. Vamos nos acalmar e relembrar os altos e baixos dos jogadores que formaram a alma do Tottenham Hotspur em 1971. Alan Mullery, um líder nato e capitão do Tottenham, em 1970-71, aos 29 anos, era o coração e a alma da equipe. Ele não era apenas forte na marcação, mas também tinha um chute potente de longa distância. Mullery marcou em finais decisivas, sempre elevando o moral do time nos momentos mais difíceis. Ele personificava o desejo de vencer e o espírito de nunca aceitar uma derrota. Após deixar o Tottenham, ele retornou ao Fulham e teve uma carreira de sucesso como treinador e comentarista de TV. No entanto, a vida de Mullery não foi um mar de rosas. Ele falou abertamente e com coragem sobre sua luta contra a depressão e a ansiedade pós-aposentadoria, problemas psicológicos que raramente eram discutidos na época. Ele trabalhou duro para superar uma escuridão e retornar como um comentarista de futebol perspicaz e um palestrante inspirador. A força e a determinação do capitão em campo parecem ser uma máscara para esconder uma alma sensível, mas é também esse espírito guerreiro que o ajuda a superar tempestades emocionais. Na vida real, Mullery é uma pessoa direta e sincera, sempre disposta a compartilhar seus momentos mais difíceis para ajudar os outros. Agora, aos 83 anos, Alan Mullery ainda mantém sua lucidez e paixão pelo futebol. Embora sua saúde não seja mais a mesma, ele ainda aparece regularmente na mídia para compartilhar suas opiniões. Sua trajetória é a prova de que um herói não é alguém que nunca cai, mas sim alguém que sabe se levantar mais forte após cada queda. Martin Peters, o cérebro do Tottenham na temporada de 1970-71, brilhou aos 27 anos como um verdadeiro gênio. Apelidado de 10 anos à frente de seu tempo, Peters chegou ao Spurs como campeão da Copa do Mundo de 1966, trazendo consigo experiência e sofisticação raras. Seu estilo de jogo era tão elegante e inteligente que ele recebeu o apelido de O Fantasma por sua capacidade de aparecer inesperadamente na área para marcar gols. Seus 9 gols nesta temporada foram uma clara demonstração dessa perspicácia. Peters não era apenas um criador de jogadas, mas também um jogador decisivo graças ao seu pensamento tático superior. Após deixar o Tottenham, Peters continuou jogando pelo Norwich e pelo Sheffield United antes de se aposentar. Ele optou por não seguir a carreira de treinador, conhecida por seus altos e baixos, e trabalhou no ramo de seguros, tornando-se posteriormente embaixador do futebol. A vida pessoal de Martin Peters era a de um típico cavalheiro britânico, educado, discreto e humilde. Raramente falava de glórias passadas, mantendo sempre uma postura respeitosa com todos. Peters encontrava alegria em sua família, em tardes tranquilas, um contraste total com a euforia dos estádios que conquistara. Sua inteligência e compostura em campo refletem sua verdadeira personalidade fora dele. Um homem que não precisa de alarde para ser notado. Seu valor reside em sua eficiência e elegância. Ele vive uma vida plena, respeitado não apenas por seu talento, mas também por seu caráter nobre.
No entanto, nos últimos anos de sua vida, o cérebro do gênio foi corroído pela terrível doença de Alzheimer. Em 21 de dezembro de 2019, Martin Peters faleceu aos 76 anos. Sua partida deixou profunda tristeza no futebol inglês, mas a memória de um galante meio-campista que elevou a arte de se movimentar sem a bola será imortal para sempre. Pat Jennings, o lendário goleiro da Irlanda do Norte, começou sua trajetória como goleiro do Tottenham na temporada de 1970-71. Aos 25 anos, ele era uma muralha impenetrável, distinguindo-se por suas mãos gigantes e incrível compostura. Jennings não apenas defendia chutes potentes, como também transformava cada desarme em uma obra de arte. Como a última linha de defesa e a fé inabalável de seus companheiros de equipe, ele manteve o gol intacto em muitas partidas importantes, ajudando o Tottenham a chegar perto da glória. A carreira de Pat Jennings foi longa e brilhante. Ele continuou jogando pelo Tottenham por muitos anos antes de causar grande impacto ao se transferir para o arquirrival Arsenal. No entanto, o talento e a personalidade de Jennings eram tão grandes que ele era reverenciado por ambos os lados de Londres. Ele jogou em alto nível até os 41 anos, estabelecendo um recorde mundial de jogos pela seleção nacional na época e participando inclusive da Copa do Mundo de 1986. A vida pessoal de Pat Jennings era tão calma e estável quanto sua habilidade em dominar a bola. Ele era um homem de família, longe dos escândalos comuns entre os jogadores de futebol. Após se aposentar, dedicou seu tempo à sua paixão pelo golfe e ao trabalho de caridade, sempre mantendo um sorriso gentil e a modéstia de um cavalheiro. Existe uma estranha conexão entre Pat Jennings dentro e fora de campo. Se no gol ele é um apoio sólido para seus companheiros de equipe, na vida real ele é um pilar espiritual para sua família e um exemplo a ser seguido pelo futebol. Sua personalidade calma e despretensiosa se estendeu para a vida pessoal, ajudando-o a atravessar com tranquilidade os anos após a aposentadoria dos gramados. Hoje, aos 79 anos, Pat Jennings ainda é uma lenda viva, presença constante no estádio do Tottenham como conselheiro e embaixador. Seus cabelos ficaram brancos, mas as mãos gigantes que outrora frustraram os melhores atacantes do mundo ainda estão lá, acenando para os torcedores com absoluto respeito. Cyril Knowles, um lateral esquerdo de 26 anos do Tottenham em 1971, era o epítome do lateral moderno, sólido na defesa, mas também ansioso para avançar e ajudar no ataque. Com seu pé esquerdo habilidoso e cruzamentos precisos, Knowles se tornou uma arma perigosa na ala esquerda. O amor dos torcedores era claramente demonstrado pela música Nice One Cyril, que ecoava pelas arquibancadas, homenageando seu sorriso radiante e seu estilo de jogo emotivo. Após seus anos de auge no White Hart Lane, Cyril Knowles continuou sua carreira no futebol como treinador. Ele liderou clubes menores como Darlington e Torquay United, revitalizando-os com a filosofia de futebol ofensivo que havia incutido em sua juventude. A vida de Knowles sempre foi repleta de risos e otimismo. Ele era conhecido como um homem engraçado e sociável, sempre o centro das atenções nas festas e um amigo sincero para todos os seus colegas. Parecia que o dinamismo e o entusiasmo à beira do campo, anos atrás, o acompanhavam em todos os aspectos de sua vida diária. Sua carreira e sua vida são uma canção alegre, um reflexo perfeito do zagueiro que sempre se lança ao ataque com o coração em chamas. Acredita-se que, com essa energia, Knowles contribuirá para o futebol inglês por muitas décadas. No entanto, essa canção alegre foi interrompida de forma repentina e trágica. Em 30 de agosto de 1991, Cyril Knowles faleceu aos 47 anos, vítima de um tumor cerebral maligno. Sua morte tão jovem deixou uma dor eterna. Nice One Cyril ainda é cantada, mas agora carrega consigo a memória eterna de um zagueiro talentoso e tragicamente fadado ao infortúnio. Joe Kinnear, um lateral direito irlandês de
24 anos, era o equivalente a Cyril Knowles na outra lateral do Tottenham na temporada 1970-71. Forte e com muita garra, Kinnear não se apoiava em técnicas rebuscadas, mas sim em força, velocidade e determinação para jogar. Ele era um herói silencioso, sempre pronto para assumir as tarefas mais difíceis para proteger o gol, contribuindo para o equilíbrio perfeito da defesa do Galo. A carreira de jogador de Kinnear, no entanto, terminou prematuramente aos 30 anos, após uma grave lesão no joelho. Mas, como diz o ditado, quando uma porta se fecha, outra se abre. Ele se tornou um técnico carismático, mais conhecido por sua passagem pelo Wimbledon, o chamado Gangue Louca, e posteriormente por seus anos turbulentos no Newcastle United. A vida de Kinnear nunca foi êxita de manchetes. Ele era conhecido por sua personalidade franca, às vezes explosiva, e por seus comentários diretos. Mas por trás dessa aparência durona, havia um homem que amava o futebol apaixonadamente, um marido e pai dedicado que tentava proteger sua família das tempestades da opinião pública. A imagem de um guerreiro em campo parecia ter sido totalmente aplicada à sua vida. Kinnear lutou em campo, lutou no banco de reservas e, por fim, lutou contra a doença. Em seus últimos anos, enfrentou a demência vascular, um adversário que não conseguiu derrotar nem deter. E a jornada desse guerreiro, teve que chegar ao fim. Em 7 de abril de 2020, a 4, Joe Kinnear faleceu aos 77 anos. Sua morte nos lembra de uma geração de jogadores aguerridos que viveram e deram tudo de si, independentemente de suas vidas terem sido repletas de controvérsias ou glória. Steve Perryman, um fenômeno interessante no elenco do Tottenham da temporada 1970-71, entrou em campo aos 19 anos com uma maturidade raramente vista em um volante. Ele era um incansável líbero, compensando a falta de experiência com entusiasmo e uma capacidade excepcional de leitura de jogo. Essa temporada foi o ponto de partida para Perryman iniciar sua jornada rumo ao estrelato, tornando-se posteriormente o jogador com mais partidas pelo Tottenham. A carreira de Perryman foi marcada pela lealdade. Após quase 2 décadas no Tottenham, ele deu uma guinada emocionante ao se mudar para o Japão para jogar e treinar, tornando-se um dos pioneiros na construção do futebol japonês. De volta à Inglaterra, assumiu o cargo de diretor de futebol no Exeter City. A vida de Perryman é um testemunho de trabalho árduo. Ele sofreu um ataque cardíaco nas arquibancadas em 2012, mas com a mesma força de vontade extraordinária que demonstrava em campo, superou a morte e retornou aos gramados. Existe uma característica fundamental em comum entre Perryman, dentro e fora de campo: a dedicação. Seja como um jovem jogador em 1971 ou como um diretor experiente hoje, ele sempre trabalhou com 100% de sua força e coração. Ele não era uma pessoa que buscava a glória pessoal, mas sempre colocava o interesse coletivo em primeiro lugar. Hoje, aos 72 anos, Steve Perryman desfruta de uma vida tranquila após se aposentar do futebol profissional. Ele ainda é considerado o verdadeiro Senhor Tottenham, uma testemunha viva da gloriosa história do clube, e sua história de lealdade continua sendo uma lição para gerações de jovens jogadores na academia dos Spurs. Mike England, o gigante galês, posicionava-se diante do gol de Pat Jennings aos 29 anos, com sua estatura imponente e soberba habilidade no jogo aéreo. Ele era um pilar da defesa, comandando com autoridade natural e afastando com calma as bolas altas do adversário. Na temporada de 1970-71, a solidez de England proporcionou uma base firme para que os artistas acima dele demonstrassem seu talento. Após se aposentar do futebol inglês, Mike England mudou-se para os Estados Unidos para jogar e, posteriormente, tornou-se treinador da seleção galesa por 8 anos. Fora dos campos, demonstrou ser um empresário talentoso, sendo proprietário e administrador de casas de repouso.
A vida de Mike England tem sido uma transição interessante de um zagueiro implacável a um técnico atencioso. Ele leva uma vida privada, concentrando-se em seus negócios e família, desfrutando dos frutos de seu trabalho árduo. Há um contraste interessante aqui. O homem que antes aterrorizava os atacantes com sua ferocidade, agora se tornou um cuidador de idosos. Isso revela um coração bondoso por trás da aparência rude e espinhosa do ex-zagueiro. Hoje, aos 83 anos, Mike England vive uma vida confortável e próspera. Deixou para trás os aplausos da multidão para encontrar a paz. Embora raramente apareça em público, o nome de Mike England é sempre lembrado como um dos melhores zagueiros da história do Tottenham e do futebol galês. Martin Chivers, a estrela mais brilhante do ataque do Tottenham na temporada de 1970-71, brilhou intensamente aos 25 anos com o apelido de Big Chiv. Ele era um pesadelo para qualquer zagueiro, graças à velocidade de um atleta combinada com a força de um boxeador. Chivers marcou 21 gols no campeonato nacional, incluindo 2 gols na final da Copa da Liga. Como um atacante moderno, ele conseguia criar chances e marcar de diversas posições, tornando-se a arma mais letal dos galos naquela temporada. Após seus anos de glória, a carreira de Chivers o levou à Suíça e à Noruega antes de pendurar as chuteiras. De volta à vida normal, tornou-se empresário no ramo hoteleiro e de restaurantes, além de comentarista popular no canal de TV do Tottenham. Chivers era sociável, educado e sempre tinha um sorriso radiante. Adorava interagir com os torcedores, contando histórias antigas em tom bem-humorado. A imagem de um atacante corajoso e poderoso em campo se transformou na de um cavalheiro bem-sucedido e digno na vida real. A confiança que ele demonstrava diante do gol adversário agora se reflete em sua postura segura nos negócios e nas interações sociais. Agora, aos 79 anos, Martin Chivers continua dedicado ao Tottenham como embaixador. Ele ainda é presença constante nos jogos, sua voz grave ainda ecoa durante as transmissões. E aos olhos dos torcedores, ele sempre será o grande Big Chiv, o homem que trouxe troféus para casa com seus incansáveis pés. Alan Gilzean, o rei de White Hart Lane, brilha aos 32 anos. Embora não seja tão ágil quanto na juventude, mas possui grande inteligência. Atua como segundo atacante, formando uma barreira e dando assistências para Chivers marcar gols. Os cabeceios para trás e os toques refinados de Gilzean se tornaram sua marca registrada. Ele é a peça perfeita, a cola que une o estilo ofensivo de toda a equipe do Tottenham. No entanto, a vida de Gilzean após a aposentadoria é envolta em mistério. Depois de pendurar as chuteiras, ele praticamente desapareceu do mundo do futebol e do público. Há rumores de que trabalhou como caminhoneiro, levou uma vida simples e cortou contato com seu antigo clube por décadas. Ele escolheu a solidão, longe da aura de celebridade que um dia o colocou no centro das atenções. Foi somente nos últimos anos de sua vida, graças aos esforços do time para se reconectar com ele, que retornou a White Hart Lane sob os aplausos da torcida. Foi um momento de perdão e reconciliação. O contraste entre uma estrela celebrada por milhares de pessoas e um homem que escolhe viver uma vida reclusa, dirigindo silenciosamente um caminhão por estradas desertas, evoca muitas reflexões sobre a transitoriedade da fama. Gilzean é um artista em campo, mas fora dele é um homem com muitos pensamentos ocultos. No entanto, esse reencontro durou pouco. Em 8 de julho de 2018, pouco depois de seu retorno à vida pública, Alan Gilzean faleceu em decorrência de um tumor cerebral aos 79 anos. Sua morte deixou tristeza, mas também conforto, pois o rei pôde retornar ao seu castelo para receber todo o amor antes de fechar os olhos. Phil Beale, zagueiro do Tottenham, de 26 anos, na temporada de 1970-71, era um ótimo parceiro para Mike England,
formando uma muralha impenetrável em frente ao gol. Se England era o gigante dominando o espaço aéreo, Bill era o herói silencioso no chão. Sem ser barulhento ou ostentoso, ele sempre eliminava os perigos potenciais antes que se concretizassem. A temporada de 1971 também teve um significado especial para Bill, como uma redenção do destino após ter perdido a final da Copa da Inglaterra de 1967 devido a Samitas a uma fratura no braço. Naquele ano, Phil Bill jogou a partida inteira e se tornou um fator crucial para ajudar o Spurs a manter o placar zerado em muitos jogos decisivos. Phil Bill passou os melhores anos de sua vida no Tottenham antes de se transferir para o Brighton e, posteriormente, para a Nasla. Após pendurar as chuteiras, a vida de Bill não foi fácil. Ele trabalhou como segurança e até como motorista. Houve momentos em que o ex-ídolo de Wembley foi visto lutando para sobreviver. No entanto, ele nunca reclamou. A compostura de um zagueiro de classe mundial o ajudou a enfrentar as dificuldades de ganhar a vida com uma atitude calma e serena. Existe uma profunda semelhança entre Phil Bill dentro e fora de campo, resignação e sacrifício. Em campo, ele é o contraponto perfeito para o brilho de Mike England. Fora de campo, ele leva uma vida normal e discreta, trabalhando silenciosamente para sustentar sua família. Ele é a prova de que nem toda estrela do futebol leva uma vida de luxo após a aposentadoria, mas a dignidade humana sempre prevalece. Hoje, aos 80 anos, Phil Bill vive sua aposentadoria tranquilamente em Wiltshire. Ele ainda mantém laços estreitos com o Tottenham, comparecendo regularmente a eventos para ex-jogadores. Embora seus cabelos sejam brancos e seus passos lentos, aos olhos dos torcedores mais antigos do Spurs, Phil Bill ainda é o leal guardião que transformou o silêncio em uma arte de defesa. Roger Morgan, o ponta-esquerda do Tottenham, com 24 anos na temporada de 1970-71, foi um substituto até do lendário Cliff Jones. Contratado junto ao QPR por um valor recorde para o clube, Morgan enfrentou muita pressão desde o início. Apesar de ter que dividir posições com frequência ou lidar com lesões naquela temporada, sempre que entrava em campo, Morgan dava um novo fôlego à ala esquerda. Seu drible veloz e cruzamentos precisos para os companheiros eram armas para abrir o placar, além de trazer o brilho e a criatividade que caracterizavam o estilo de jogo do Spurs. Infelizmente, a carreira de Morgan foi uma triste canção inacabada. Lesões persistentes no joelho o forçaram a se aposentar precocemente antes mesmo de completar 30 anos, a idade considerada avançada para um jogador de futebol. No entanto, Morgan não desistiu. Ele se dedicou ao treinamento de jovens e alcançou grande sucesso no West Ham United e no Tottenham. Foi ele quem ajudou a revelar muitos grandes talentos para o futebol inglês posteriormente. Fora dos campos, participou ativamente de projetos comunitários, ajudando crianças carentes por meio do esporte. Sua carreira como jogador foi tão curta quanto um sprint incompleto em campo, mas a vida de Morgan depois disso foi uma longa e significativa jornada. Enquanto em campo ele criava oportunidades de gol para seus companheiros de equipe, em sua carreira como treinador, ele moldou o futuro da nova geração. Ele transformou a dor de ter que se aposentar precocemente em motivação para ajudar outros a brilharem. Hoje, aos 78 anos, Roger Morgan ainda é lembrado como um professor dedicado. Ele vive uma vida tranquila, orgulhoso da sua contribuição para a formação de pessoas. Para ele, a glória reside não apenas nos troféus, mas também na maturidade dos alunos que orientou. Jimmy Pearce, um ponta e atacante de 23 a 3 anos, revelado pelas categorias de base do Tottenham, personificava o trabalho árduo e a versatilidade na temporada de 1970-71. Ele se destacou como um super reserva de luxo e teve a confiança para começar como titular na final da Copa da Liga contra o Aston Villa. Embora lhe faltasse o refinamento técnico de outras estrelas, Pearce compensava com sua tenacidade e disciplina absoluta. Era o tipo de jogador que todo treinador desejava,
nunca reclamava e sempre cumpria sua missão. Jimmy Pearce é um dos raros casos que passou quase toda a sua carreira no auge no Tottenham antes de se mudar para os Estados Unidos por um curto período. Após se aposentar, optou por uma vida bastante normal no norte de Londres. Não seguiu carreira como treinador profissional, mas trabalhou no ramo esportivo e participou de atividades locais. Pearce é uma pessoa reservada que valoriza a família e a comunidade. A lealdade e a dedicação de Pearce em campo refletem quem ele é fora dele. Um cidadão exemplar, um homem confiável. Ele não precisa dos holofotes para ser feliz. Para Pearce, o simples fato de poder jogar pelo seu time do coração e viver em paz com a família já é uma grande conquista. Agora, aos 77 anos, Jimmy Pearce continua vivo e bem. Ele aparece ocasionalmente no novo estádio do Tottenham, sentado tranquilamente nas arquibancadas como muitos outros torcedores de meia-idade. Poucas pessoas sabem que esse senhor gentil foi quem ergueu a taça em Wembley. Mas para Pearce, essa lembrança é um tesouro particular que ele guarda sempre no coração. John Pratt, meio-campista central do Tottenham, com 22 anos na temporada de 1970-71, era a personificação do trabalhador incansável no meio-campo. Naquela temporada, Pratt era frequentemente utilizado como substituto estratégico ou para reforçar o meio-campo quando era necessário preservar o placar. Ele não se destacava por assistências ou gols, mas era um jogador discreto e eficiente, corria incansavelmente, lutava com garra e criava espaço para que jogadores criativos como Peters ou Mueller pudessem brilhar. Os torcedores adoravam Pratt por sua dedicação e postura firme, chamando-o de Senhor Confiável. Após deixar o Tottenham, Pratt mudou-se para os Estados Unidos para jogar no Portland Timbers e, posteriormente, retornou para trabalhar na comissão técnica do Tottenham por muitos anos. Ele esteve associado ao clube em diversas funções, de jogador a auxiliar técnico e embaixador. Na vida real, Pratt é engraçado, direto e muito experiente. Ele tem a capacidade de contar histórias envolventes, frequentemente se tornando o centro das atenções com relatos interessantes dos bastidores da era de ouro do futebol inglês. John Pratt dá vida ao seu espírito de serviço, dentro e fora de campo. Em todas as funções que desempenha, ele se dedica ao máximo pelo Tottenham Hotspur. Ele é a ligação entre o passado e o presente, o guardião da tradição da equipe. Seu entusiasmo jamais diminuiu ao longo dos anos. Hoje, aos 76 anos, John Pratt continua sendo uma figura conhecida na comunidade dos Spurs. Ele ainda participa como comentarista, analisando partidas sob a perspectiva de quem conhece o time por dentro. Sua vida é um testemunho de um amor incondicional e duradouro por uma única bandeira e cor. Terry Naylor, zagueiro. Volante do Tottenham, de 22 anos, na temporada de 1970-71, era a personificação do jogador aguerrido, conhecido por sua determinação e destemor, o que lhe rendeu o apelido de gancho de carne. Naquela temporada, Naylor atuou principalmente como reserva estratégico, mas sempre que entrava em campo, deixava seus adversários em alerta. Nascido e criado em Islington, Naylor tinha um estilo bruto e aguerrido, típico das ruas de Londres. Seu estilo de jogo era ousado, feroz e, às vezes, ultrapassava os limites da lei para proteger o gol, como um guarda-costas, pronto para assumir qualquer tarefa difícil para que seus companheiros pudessem brilhar. O mais interessante sobre Terry Naylor é que nos primeiros anos de sua carreira no Tottenham, ele ainda trabalhava meio período como carregador no famoso mercado de carnes de Smithfield, em Londres. Acordar cedo para carregar carne e ir para o campo de futebol à tarde, essa era a vida de Naylor. Depois de se aposentar, ele não seguiu carreira no futebol, mas voltou a uma vida profissional normal, chegando a ser dono de um pub. Ele é a personificação da velha guarda dos jogadores, próximo, humilde e sempre perto dos torcedores. O apelido Gancho de Carne e seu trabalho no açougue se refletiram de forma peculiar em sua vida. Ele é simples, forte e direto. Sem frescuras, Naylor representa a classe trabalhadora que vê o futebol como uma alegria, não como uma forma de ganhar bilhões. Sua natureza real o transformou em um ídolo para os torcedores mais fanáticos.
Agora, aos 76 anos, Terry Naylor desfruta da sua terceira idade. Ele ainda mantém a sua personalidade franca e direta. Histórias sobre ele trabalhando no mercado enquanto jogava futebol em um dos principais times da Inglaterra ainda são contadas como uma anedota interessante sobre uma era do futebol primitiva, mas romântica.